Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez, hoje com a continuação da leitura do livro Menina dos Olhos de Deus, com o testemunho de cura da minha mãe, Maria Domingues. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo dessa série, convido você para ir lá. Vou deixar aqui o card e vou deixar também o link da playlist na descrição desse vídeo, para você voltar a assistir e entender o comecinho dessa história impactante na vida da minha mãe, da nossa família. Tenho certeza que Deus também vai falar muito com você. No primeiro vídeo, eu contei um pouquinho do início, como que minha mãe descobriu, como que foi todo o começo dessa história com o câncer. E hoje, a partir do capítulo 5, vou contar como foi tudo depois da primeira cirurgia. Então, capítulo 5, que tem o título 17 de julho de 1998. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo a Crônicas 16:9. 10 meses após a primeira cirurgia, eu fui internada na Unicamp para ser submetida a mais uma cirurgia, para a retirada de 2 nódulos no fígado. Eu sabia que Deus iria operar um milagre em mim, para que um dia eu pudesse testemunhar das suas maravilhas e do seu poder. Não temos a noção do que Deus pode fazer através de nossas vidas quando nos colocamos no centro da sua vontade e deixemos o Espírito Santo agir. O meu coração é totalmente do Senhor e os seus olhos estão sobre a minha vida, fortalecendo-a. O Senhor renovava as minhas forças dia após dia. No dia 20 de julho, passei pela segunda cirurgia. Tinha certeza de que o Espírito Santo estava intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis a meu favor. Às vezes eu não entendia porque estava passando por toda aquela provação. O que eu faço? Não sabes agora, mas compreenderás depois. João 13:7. Era só questão de tempo para entender o propósito de toda a luta. A vitória é nossa e a glória é do Senhor. Aleluia. Capítulo 6. 17 de agosto de 1998. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12:13. Comecei a segunda etapa de quimioterapia na Unicamp. Indicavam-me a casa de repouso Bom Pastor para ficarmos hospedadas. O Senhor nos usou naquele lugar. Distribuímos folhetos, Novos Testamentos, oramos pelos doentes que ali estavam. Agora entendo porque o Senhor permitiu essa cirurgia. Ele preparou tudo, a minha internação na Unicamp e aquele lugar, para que me usasse ali. Terminei essa etapa de quimioterapia no dia 11 de janeiro de 1999. Passaram-se 5 meses e o CEA, exame de sangue marcador,
começou a elevar. Fiquei desanimada, já estava cansada de lutar, e Deus me levou a meditar em Hebreus 12, 12 e 13. Era mais uma vez Deus falando comigo: levanta, eu vou te curar. Foram 3 meses de exames, tomografias, ultrassom e etc. Todos os resultados normais. Mas o CEA estava subindo e os médicos não descobriam o que estava acontecendo. Então abri a palavra do Senhor em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Orei e chorei muito na presença de Deus. Ele já tinha falado que iria me curar. Era só esperar e confiar. Só que era necessário passar por mais uma provação. Como os médicos não sabiam o porquê da elevação do CEA e somente aparecia nos exames um cisto comum de ovário, resolveram me internar para a retirada do mesmo. Quando fui levada para o centro cirúrgico, eu pedi a Deus que mostrasse o que estava de errado comigo. E Ele fez algo maravilhoso. O médico não conseguiu fazer a laparoscopia devido às aderências. Foi preciso ir soltando-as até chegar ao fígado, onde estava começando uma metástase, que foi ressecada. Foi feita outra incisão para a retirada do ovário. Recomecei a 3ª etapa de quimioterapia no 1º dia de outubro de 1999 e terminei no dia 24 de março de 2000. Presente antecipado de aniversário 2 dias antes. Muitas vezes sentia que a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Mas Deus estava provando e testando a minha fé. E Jesus rogando ao Pai para que a minha fé não desfalecesse, como Ele fez com Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Capítulo 7. 6 de outubro de 2000. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. No dia 26 de outubro de 2000, estava repetindo os exames e logo de manhã, após o resultado do ultrassom, o médico me disse que eu tinha um nódulo de 4,5 centímetros no fígado. Fui encaminhada para Poços de Caldas e em seguida para Campinas. Como naquele dia a médica que acompanhava o meu caso não estava na clínica, passei por outro oncologista e ele, olhando o ultrassom, disse que o nódulo estava grande, que eu deveria passar primeiro pela quimioterapia para reduzir o tamanho e só depois pela cirurgia. Voltei para Alfenas. No outro dia, autorizado o pedido para as sessões de quimioterapia, dirigindo-me para Campinas para recomeçar o tratamento. Eu louvo a Deus porque Ele abençoou os médicos que cuidaram de mim. E quando a minha médica olhou os exames, comparou com o CEA que estava normal. Eu creio que o Senhor deu-lhe sabedoria e ela quis fazer uma tomografia para confirmar o ultrassom. Não deixou que eu começasse a quimioterapia. No dia 31 de outubro, voltei a Campinas e pela tomografia não conseguiram ver o nódulo mencionado no ultrassom. Não estando ainda contentes com o resultado e querendo uma comprovação, ela sugeriu uma ultrassonografia helicoidal. Ficou marcado para segunda-feira, dia 6 de 11 de 2000. No domingo, quando ia saindo para a igreja, Deus falou comigo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós,
Por isso, estamos alegres. No final do culto, a própria pastora Cristiana terminou com esse versículo. E antes mesmo dela terminar, eu já estava com gozo no meu coração, porque era a confirmação de Deus. Na segunda-feira à tarde, eu estava muito alegre. O resultado da tomografia estava normal. Quando o oncologista olhou o resultado, perguntou: o que você fez com aquele nódulo tão grande? Eu não sei se foi erro médico ao interpretar o ultrassom. Eu não sei se tinha nódulo mesmo. Se tinha, Deus curou. O que sei é que mais uma vez Deus agiu ao meu favor. E eu voltei para casa com o pedido de químio autorizado, sem passar por esse procedimento. Deus é fiel e faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Mas tu, Senhor, age por mim, por amor ao teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Salmo 109, 21. Foi mais uma vitória, mais um livramento do Senhor. Foram 77 sessões de quimioterapia, 4 cirurgias, uma embolia pulmonar que quase me levou à morte. Mas Deus me livrou de todas as aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmos 34, 19. A partir daí, pela fé, eu escrevi bem grande no meu caderno de anotações a palavra libertação e declarei-me liberta dessa enfermidade. Desde então, a princípio meus exames eram feitos de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses e agora anualmente. Tenho todos os resultados como sendo normais para a honra e glória do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Eu louvo a Deus porque Ele me provou e saí vitoriosa. A fé que escapou ilesa do ataque é real. Portanto, é com esta fé provada e testada que eu quero testemunhar e louvar ao meu Senhor. Quando Deus nos prova, Ele sempre nos dá uma promessa, algo que possamos sempre lembrar. E foi assim que Ele fez comigo no tempo em que eu estava em tratamento. Às vezes me sentia deprimida e o Senhor sempre me fazia lembrar daquela paz que eu tive um dia antes de saber sobre a enfermidade. O gozo enchia o meu coração, porque eu sabia que não foi em vão, que era o Espírito Santo falando comigo, que iria me curar. E hoje, quando eu vou repetir os exames, eu digo: Deus, eu escrevi libertação naquele caderno, então não é comigo mais, é contigo. É muito bom descansarmos nos braços do Pai. Capítulo 8. De onde vêm as enfermidades? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas 4:40. Em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ele veio destruir as obras do maligno. No livro de Lucas 13:6, quando Jesus curou aquela mulher que estava encurvada, ele quebrou os grilhões que a prendiam e diz que Satanás mantinha-a presa há 18 anos. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo afirma que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear.
Não podemos conformar com as enfermidades, devemos lutar com todas as armas espirituais. Somente assim acharemos saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Às vezes, as enfermidades são permitidas em nossas vidas, como foi no caso de Jó, mas é para experimentarmos o sobrenatural dele, confiarmos nele de todo o nosso coração, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Muitas vezes, Deus chama o homem com amor e ele não entende o propósito de Deus na sua vida. Deus permite momentos de dor para que o homem reconheça a dependência de Deus na sua vida e o tenha como seu único Salvador. Como os justos podem ficar doentes? É comum ouvirmos as pessoas se perguntando como aquela pessoa pode ficar doente, ela não merece. É uma pessoa tão boa, já aquela outra, essa sim merece. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? A Bíblia nos relata alguns dos servos santos e justificados pelo Senhor, que foram acometidos de enfermidades. Ezequias, quando soube que sua enfermidade era mortal, buscou ao Senhor e este lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Segundo a Reis 20, de 1 a 6. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E Deus o exaltou sobremaneira, curando-o e restaurando a sua propriedade, dando-lhe tudo em dobro do que antes possuía. Jó 19:25 e Jó 45:10. Daniel, mesmo enfermo, não se manteve prostrado, se levantou e foi tratar dos negócios do rei. Daniel 8:27. Lázaro estava enfermo e Deus permitiu sua morte para que Jesus pudesse ressuscitá-lo, assim manifestando a sua glória e o seu poder. João 11, do 39 ao 44. Dorcas era notável pelas esmolas e as boas obras que fazia. No entanto, adoeceu e veio a morrer. Mas Pedro orou e ela ressuscitou, para que Jesus se tornasse conhecido e muitos crescem em seu nome. Atos 9, do 36 ao 41. Epafrodito adoeceu mortalmente e Deus se compadeceu dele e olhou as necessidades de Paulo, pois este era seu cooperador e seu companheiro de lutas. Filipenses 2, do 25 ao 30. Vimos em todas essas circunstâncias que Deus teve propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e por causa disso, sempre haverá um fim proveitoso. Por que procurar os médicos? Eu creio que Deus, na sua sabedoria e onipotência, poderia ter me curado, sem ter que passar por todas as sessões de quimioterapia, pelas cirurgias, mas aprove ao Senhor que eu passasse por cada uma delas, para que em todas eu pudesse vê-lo agindo. Jeremias 8:22 diz: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque não se realizou a cura do meu povo? O bálsamo de Gileade era muito precioso devido às suas propriedades terapêuticas quando aplicado em feridas ou chagas abertas. A palavra bálsamo é encontrada várias vezes na Bíblia. Em Jeremias 46:11 diz: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédios para curar-te.
próprio Isaías mandou que tomasse uma pasta de fígado e colocasse sobre a úlcera de Ezequias, e ele recuperou a sua saúde. Segundo a Reis 27. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias e o curou. Ezequiel 47:12 menciona folhas servindo de remédio. Isaías 1:6 nos fala de chagas amolecidas com óleo. O bom samaritano que se compadeceu daquele homem ferido aplicou óleo e vinho nos seus ferimentos. Lucas 10:34. É interessante observarmos que já no início dos tempos existiam médicos. Em Gênesis 50:2, José ordenou aos médicos que embalsamassem seu pai Jacó, e os egípcios choraram 70 dias. Lucas era chamado de médico amado. Colossenses 4:14. Timóteo aconselha a usar um pouco de vinho como remédio. 1 Timóteo 5:23. Jesus disse que sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9:12. Deus não quer que pessoas abatidas. O espírito abatido faz secar os ossos, e o bom remédio é o coração alegre. Uma das razões de procurar os médicos é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar bem dele e ter qualidade de vida. Temos que glorificar a Deus no nosso corpo, pois ele pertence ao Senhor. Não temos o direito de fazer com ele o que quisermos. Essa foi a segunda parte da leitura do livro Menina dos Olhos de Deus. E mais uma vez eu quero deixar aqui o convite para você, se você sentir no seu coração que deve ofertar em favor de novas impressões desse livro. Esse livro, ele é entregue gratuitamente por onde a minha mãe passa, onde ela faz os trabalhos de evangelismo, onde muitas vezes ela é convidada a orar por pessoas enfermas, então ali ela leva e entrega esse livreto. Então, se você sentir no seu coração que quer contribuir para mais uma edição, fique à vontade, aquilo que Deus colocar no teu coração. A oferta pode ser feita através de Pix, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo o Pix da minha mãe. Se você quiser, deixa Deus te usar. Amém? No próximo vídeo eu vou fazer a leitura dos últimos capítulos desse livreto. Então, aguarde e continue em oração pela vida da minha mãe, por esse canal, pelas pessoas que forem ouvir e assistir esse vídeo, que realmente esse testemunho ele possa impactar vidas e que Deus fale com você também. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez. Hoje, com a continuação da leitura do livro Menina dos Olhos de Deus, com o testemunho de cura da minha mãe, Maria Domingues. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo dessa série, convido você para ir lá. Vou deixar aqui o card e vou deixar também o link da playlist na descrição desse vídeo, para você voltar a assistir e entender o comecinho dessa história impactante na vida da minha mãe, da nossa família. Tenho certeza que Deus também vai falar muito com você. No primeiro vídeo eu contei um pouquinho do início, como que minha mãe descobriu, como que foi
todo o começo dessa história com o câncer. E hoje, a partir do capítulo 5, vou contar como foi tudo depois da primeira cirurgia. Então, capítulo 5, que tem o título 17 de julho de 1998. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo a Crônicas 16:9. 10 meses após a primeira cirurgia, eu fui internada na Unicamp para ser submetida a mais uma cirurgia, para a retirada de 2 nódulos no fígado. Eu sabia que Deus iria operar um milagre em mim, para que um dia eu pudesse testemunhar das suas maravilhas e do seu poder. Não temos a noção do que Deus pode fazer através de nossas vidas, quando nos colocamos no centro da sua vontade e deixamos o Espírito Santo agir. O meu coração é totalmente do Senhor e os seus olhos estão sobre a minha vida, fortalecendo-a. O Senhor renovava as minhas forças dia após dia. No dia 20 de julho, passei pela segunda cirurgia. Tinha certeza de que o Espírito Santo estava intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis a meu favor. Às vezes eu não entendia porque estava passando por toda aquela provação. O que eu faço? Não sabes agora, mas compreenderás depois. João 13:7. Era só questão de tempo para entender o propósito de toda a luta. A vitória é nossa e a glória é do Senhor. Aleluia. Capítulo 6. 17 de agosto de 1998. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12:13. Comecei a segunda etapa de quimioterapia na Unicamp. Indicavam-me a casa de repouso Bom Pastor para ficarmos hospedadas. O Senhor nos usou naquele lugar. Distribuímos folhetos, Novos Testamentos, oramos pelos doentes que ali estavam. Agora entendo porque o Senhor permitiu essa cirurgia. Ele preparou tudo, a minha internação na Unicamp e aquele lugar para que me usasse ali. Terminei essa etapa de quimioterapia no dia 11 de janeiro de 1999. Passaram-se 5 meses e o CEA, exame de sangue marcador, começou a elevar. Fiquei desanimada, já estava cansada de lutar, e Deus me levou a meditar em Hebreus 12:13. Era mais uma vez Deus falando comigo: levanta, eu vou te curar. Foram 3 meses de exames, tomografias, ultrassom e etc. Todos os resultados normais. Mas o CEA estava subindo e os médicos não descobriam o que estava acontecendo. Então abri a palavra do Senhor em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Orei e chorei muito na presença de Deus. Ele já tinha falado que iria me curar. Era só esperar e confiar. Só que era necessário passar por mais uma provação.
Como os médicos não sabiam o porquê da elevação do CEA e somente aparecia nos exames um cisto comum de ovário, resolveram me internar para a retirada do mesmo. Quando fui levada para o centro cirúrgico, eu pedi a Deus que mostrasse o que estava de errado comigo. E Ele fez algo maravilhoso. O médico não conseguiu fazer a laparoscopia devido às aderências. Foi preciso ir soltando-as até chegar ao fígado, onde estava começando uma metástase, que foi ressecada. Foi feita outra incisão para a retirada do ovário. Recomecei a terceira etapa de quimioterapia no 1º dia de outubro de 1999 e terminei no dia 24 de março de 2000, presente antecipado de aniversário 2 dias antes. Muitas vezes sentia que a fornalha estava aquecida 7 vezes mais, mas Deus estava provando e testando a minha fé, e Jesus rogando ao Pai para que a minha fé não desfalecesse, como Ele fez com Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Capítulo 7. 6 de outubro de 2000. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. No dia 26 de outubro de 2000, estava repetindo os exames e logo de manhã, após o resultado do ultrassom, o médico me disse que eu tinha um nódulo de 4,5 centímetros no fígado. Fui encaminhada para Poços de Caldas e em seguida para Campinas. Como naquele dia a médica que acompanhava o meu caso não estava na clínica, passei por outro oncologista e ele, olhando o ultrassom, disse que o nódulo estava grande, que eu deveria passar primeiro pela quimioterapia para reduzir o tamanho e só depois pela cirurgia. Voltei para Alfenas. No outro dia, autorizado o pedido para as sessões de quimioterapia, dirigindo-me para Campinas para recomeçar o tratamento. Eu louvo a Deus porque Ele abençoou os médicos que cuidaram de mim. E quando a minha médica olhou os exames, comparou com o CEA que estava normal. Eu creio que o Senhor deu-lhe sabedoria e ela quis fazer uma tomografia para confirmar o ultrassom. Não deixou que eu começasse a quimioterapia. No dia 31 de outubro, voltei a Campinas e pela tomografia não conseguiram ver o nódulo mencionado no ultrassom. Não estando ainda contentes com o resultado e querendo uma comprovação, ela sugeriu uma ultrassonografia helicoidal. Ficou marcado para segunda-feira, dia 6/11 de 2000. No domingo, quando ia saindo para a igreja, Deus falou comigo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. No final do culto, a própria pastora Cristiana terminou com esse versículo. E antes mesmo dela terminar, eu já estava com gozo no meu coração, porque era a confirmação de Deus. Na segunda-feira à tarde, eu estava muito alegre. O resultado da tomografia estava normal. Quando o oncologista olhou o resultado, perguntou: o que você fez com aquele nódulo tão grande? Eu não sei se foi erro médico ao interpretar o ultrassom. Eu não sei se tinha nódulo mesmo. Se tinha, Deus curou. O que sei é que mais uma vez Deus agiu a meu favor. E eu voltei para casa com um pedido de químio autorizado, sem passar por esse procedimento. Deus é fiel e faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos.
Mas tu, Senhor, age por mim, por amor ao teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Salmo 109, 21. Foi mais uma vitória, mais um livramento do Senhor. Foram 77 sessões de quimioterapia, 4 cirurgias, uma embolia pulmonar que quase me levou à morte. Mas Deus me livrou de todas as aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmos 34, 19. A partir daí, pela fé, eu escrevi bem grande no meu caderno de anotações a palavra libertação e declarei-me liberta dessa enfermidade. Desde então, a princípio meus exames eram feitos de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses e agora anualmente. Tenho todos os resultados como sendo normais para a honra e glória do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Eu louvo a Deus porque Ele me provou e saí vitoriosa. A fé que escapou ilesa do ataque é real. Portanto, é com esta fé provada e testada que eu quero testemunhar e louvar ao meu Senhor. Quando Deus nos prova, Ele sempre nos dá uma promessa, algo que possamos sempre lembrar. E foi assim que Ele fez comigo no tempo em que eu estava em tratamento. Às vezes me sentia deprimida e o Senhor sempre me fazia lembrar daquela paz que eu tive um dia antes de saber sobre a enfermidade. O gozo enchia o meu coração, porque eu sabia que não foi em vão, que era o Espírito Santo falando comigo, que iria me curar. E hoje, quando eu vou repetir os exames, eu digo: Deus, eu escrevi libertação naquele caderno, então não é comigo mais, é contigo. É muito bom descansarmos nos braços do Pai. Capítulo 8. De onde vêm as enfermidades? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas 4:40. Em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Ele veio destruir as obras do maligno. No livro de Lucas 13:6, quando Jesus curou aquela mulher que estava encurvada, ele quebrou os grilhões que a prendiam e diz que Satanás mantinha-a presa há 18 anos. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo afirma que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear. Não podemos conformar com as enfermidades, devemos lutar com todas as armas espirituais. Somente assim acharemos saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Às vezes, as enfermidades são permitidas em nossas vidas, como foi no caso de Jó, mas é para experimentarmos o sobrenatural dele, confiarmos nele de todo o nosso coração, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Muitas vezes, Deus chama o homem com amor e ele não entende o propósito de Deus na sua vida. Deus permite momentos de dor para que o homem reconheça a dependência de Deus na sua vida e o tenha como seu único Salvador. Como os justos podem ficar doentes? É comum ouvirmos as pessoas se perguntando como aquela pessoa pode ficar doente, ela não merece.
é uma pessoa tão boa, já aquela outra, essa sim merece. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? A Bíblia nos relata alguns dos servos santos e justificados pelo Senhor que foram acometidos de enfermidades. Ezequias, quando soube que sua enfermidade era mortal, buscou ao Senhor e este lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Segundo a Reis 20, de 1 a 6. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E Deus o exaltou sobremaneira, curando-o e restaurando a sua propriedade, dando-lhe tudo em dobro do que antes possuía. Jó 19:25 e Jó 45:10. Daniel, mesmo enfermo, não se manteve prostrado, se levantou e foi tratar dos negócios do rei. Daniel 8:27. Lázaro estava enfermo e Deus permitiu sua morte para que Jesus pudesse ressuscitá-lo, assim manifestando a sua glória e o seu poder. João 11, do 39 ao 44. Dorcas era notável pelas esmolas e as boas obras que fazia. No entanto, adoeceu e veio a morrer. Mas Pedro orou e ela ressuscitou, para que Jesus se tornasse conhecido e muitos crescem em seu nome. Atos 9, do 36 ao 41. Epafrodito adoeceu mortalmente e Deus se compadeceu dele e olhou as necessidades de Paulo, pois este era seu cooperador e seu companheiro de lutas. Filipenses 2, do 25 ao 30. Vimos em todas essas circunstâncias que Deus teve propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e por causa disso, sempre haverá um fim proveitoso. Por que procurar os médicos? Eu creio que Deus, na sua sabedoria e onipotência, poderia ter me curado, sem ter que passar por todas as sessões de quimioterapia, pelas cirurgias, mas aprove ao Senhor que eu passasse por cada uma delas, para que em todas eu pudesse vê-lo agindo. Jeremias 8:22 diz: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque não se realizou a cura do meu povo? O bálsamo de Gileade era muito precioso devido às suas propriedades terapêuticas quando aplicado em feridas ou chagas abertas. A palavra bálsamo é encontrada várias vezes na Bíblia. Em Jeremias 46:11 diz: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédios para curar-te. O próprio Isaías mandou que tomasse uma pasta de fígado e colocasse sobre a úlcera de Ezequias, e ele recuperou a sua saúde. Segundo a Reis 20:7. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias e o curou. Ezequiel 47:12 menciona folhas servindo de remédio. Isaías 1:6 nos fala de chagas amolecidas com óleo. O bom samaritano que se compadeceu daquele homem ferido aplicou óleo e vinho nos seus ferimentos. Lucas 10:34. É interessante observarmos que já no início dos tempos existiam médicos. Em Gênesis 50:2, José ordenou aos médicos que embalsamassem seu pai Jacó, e os egípcios choraram 70 dias. Lucas
era chamado de médico amado. Colossenses 4:14. Timóteo aconselha a usar um pouco de vinho como remédio. 1 Timóteo 5:23. Jesus disse que sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9:12. Deus não quer que pessoas abatidas. O espírito abatido faz secar os ossos, e o bom remédio é o coração alegre. Uma das razões de procurar os médicos é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar bem dele e ter qualidade de vida. Temos que glorificar a Deus no nosso corpo, pois ele pertence ao Senhor. Não temos o direito de fazer com ele o que quisermos. Essa foi a segunda parte da leitura do livro Menina dos Olhos de Deus. E mais uma vez eu quero deixar aqui o convite para você, se você sentir no seu coração que deve ofertar em favor de novas impressões desse livro. Esse livro, ele é entregue gratuitamente por onde a minha mãe passa, onde ela faz os trabalhos de evangelismo, onde muitas vezes ela é convidada a orar por pessoas enfermas, então ali ela leva e entrega esse livreto. Então, se você sentir no seu coração que quer contribuir para mais uma edição, fique à vontade, aquilo que Deus colocar no teu coração. A oferta pode ser feita através de Pix, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo o Pix da minha mãe. Se você quiser, deixa Deus te usar. Amém? No próximo vídeo eu vou fazer a leitura dos últimos capítulos desse livreto. Então, aguarde e continue em oração pela vida da minha mãe, por esse canal, pelas pessoas que forem ouvir e assistir esse vídeo, que realmente esse testemunho ele possa impactar vidas e que Deus fale com você também. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Abraço.